Vamos nós, pela Reforma Protestante, chegamos ali, então, já no final do século XV, já entrando no século XVI. Como que era o mundo naquela época? Nós já vimos muita fome, pestes, uma melancolia total, pobreza por tudo quanto é lado. Mas e como que era a igreja? Como é que estava a igreja? Na verdade, a igreja, ao longo de alguns anos, passou por um cisma papal. Nós tivemos dois papas, um em Roma e outro na França. Depois tivemos um concílio para tentar unificar tudo isso aí. Chegou a ideia de ter três papas e daqui a pouco eles abortaram essa ideia. Daqui finalmente então partiram para um papa em vários concílios. Enfim, a igreja estava rachada, a igreja estava dividida, a igreja passava por uma crise moral terrível, e assim as pessoas olhavam para aquilo ali e sentiam uma leve desconfiança, e afinal de contas começaram a surgir então os primeiros reformadores. Mas como que era então o mundo visto pela igreja? Na verdade, a Igreja Católica Romana, ela que determinava o que era arte, se aquilo que desenhavam, que escreviam ou que eles compunham era arte. Quem determinava que aquilo deveria ser ou não publicado era a própria igreja. Como que funcionava a escola, né? Na verdade, só existiam os monastérios, de maneira que, se você quisesse estudar, você deveria estudar numa escola católica. Então, todo o sistema da escola ali era católico. Como que era a ciência? Era a igreja que determinava o que era ciência, era a igreja que determinava o que era verdade e o que era mito em cima de alguma descoberta científica. Então, a igreja dominava todas as áreas, todos os campos. Não havia liberdade praticamente de expressão, não havia liberdade religiosa, porque a igreja que dominava tudo isso aí. O mundo inteiro girava em torno da igreja católica, apostólica e romana. A igreja por si só dominava as artes, dominava a ciência, dominava tudo. As escolas, por exemplo, só podiam ensinar aquilo que a igreja determinava que elas ensinassem. Qualquer coisa que fosse fora do padrão ao qual a Igreja Católica Apostólica Romana dizia, isso ali era considerado uma heresia. E a partir de então na verdade a igreja passou a perseguir ainda mais aqueles que discordavam das suas tradições. Qualquer pessoa que discordava das tradições católica, apostólica e romana era excomungado. Alguns deles iam para a fogueira, alguns deles eram mortos de formas brutais, eram condenados às prisões. Enfim, a Igreja Católica estava ali totalmente corrompida e completamente perdida naquilo que nós chamamos de verdadeiro evangelho. É aí que surgem então os primeiros reformadores.